Acompanhe neste bloco a entrevista com José Augusto Falcão, do Ministério do Turismo. Ele fala sobre as sugestões para o próximo Plano Nacional de Turismo, que terá validade de 2011 a 2014. Outra importante apresentação foi de José Augusto Falcão, também do Ministério do Turismo. Ele apresentou os pilares do documento referencial para o Plano Nacional de Turismo 2011-2014. Eu vim aqui apoiar o secretário Carlos Silva, secretário nacional de Políticas de Turismo, na apresentação para o Flonatur do documento referencial Turismo Brasil 2011-2014, que é um documento que faz uma reflexão sobre as perspectivas de desenvolvimento da atividade para os próximos 4 anos. Então, vim fazer uma apresentação como apoio à fala do secretário Carlos Silva. O Ministério do Turismo, em conjunto com o Conselho Nacional de Turismo e com o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, ele abre uma discussão sobre o futuro no Brasil, na expectativa, no momento onde você está terminando o horizonte temporal de um Plano Nacional de Turismo. Nós tivemos o primeiro plano de 2003 a 2007, depois o de 2007 a 2010. Então, em 2006 para 2007, fizemos esse processo e esse documento referencial ele serviu de base para a elaboração do plano seguinte, 2007-2010. É o que está acontecendo agora. Fazemos uma discussão dentro do processo de gestão descentralizada do Conselho, do Plano Nacional de Turismo, da proposta da Política Nacional de Turismo. Fazemos uma discussão com o Conselho e com o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo sobre as perspectivas de desenvolvimento do turismo para os próximos anos. Obviamente, isso não é um plano, não é um documento governamental. Quem deverá fazer será a próxima gestão do Ministério do Turismo no início de 2011. Mas é um documento que já pensa as perspectivas de desenvolvimento da atividade para esse período e, nesse sentido, ele serve como referência fundamental para o próximo plano que será elaborado. Ele parte de um diagnóstico da atividade nos últimos anos, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. Depois ele consolida alguns cenários possíveis, construímos, conforme a apresentação, 3 cenários. Os números já apontam para um cenário mais provável de se realizar, o cenário mais positivo, dada aos últimos resultados do desenvolvimento da economia no Brasil, e a partir desses cenários, então, são discutidos um conjunto de propostas que devem nortear a ação do Ministério com seus parceiros no âmbito dos estados, no âmbito dos municípios, das regiões e das macro-regiões turísticas para o desenvolvimento da atividade no país. Na realidade, ele é um documento que já desenha essas perspectivas para a futura, para o desenvolvimento da atividade da forma mais adequada, mais sustentável e mais harmônica possível. As nossas perspectivas de projeção sempre estão amparadas em cenários, esses cenários são construídos a partir de uma série de premissas. Essas premissas são condicionantes internos à atividade e são condicionantes externos à atividade, ou seja, aqueles condicionantes sobre os quais a atividade tem pouca ingerência. A partir desses condicionantes e da análise de cada um deles, em função do seu comportamento para o futuro e em função de algumas variáveis principais relativas a comportamentos do PIB do Brasil, comportamentos do PIB no mercado internacional, comportamento do PIB mundial, expectativas de inflação, expectativas de taxas de desemprego, expectativas de taxa de juros, em função dessas variáveis aí que são quantitativas, se faz a projeção de cenários. E são 3 cenários que são desenhados na perspectiva de que você possa monitorar essas projeções que você faz em função do comportamento dessas variáveis. Essas variáveis, todas as referências são todas embasadas em instituições reconhecidas nacional e internacionalmente. E em função dos resultados dessas variáveis nos próximos anos, a gente vai fazendo as adequações das projeções. De qualquer forma, tem um cenário que é mais positivo, um cenário intermediário com uma expectativa média de comportamento econômico e um cenário mais negativo que poderia ser, digamos assim, um cenário onde a economia no mundo, de uma maneira geral, e no Brasil, pudesse estar sofrendo mais impactos, por exemplo, da crise financeira internacional. O que no momento final de elaboração desse documento e que os números atuais já confirmam é que o cenário mais provável de realização será um cenário mais positivo.
né? Essa é a nossa expectativa, e o documento que vai ser lançado na reunião do Conselho no dia 21 de junho, a partir daí ele é disponibilizado, ele já desenha isso, que é uma referência importante para abrir uma discussão sobre essas perspectivas para o desenvolvimento da atividade nesse período. Acompanhe essa e todas as edições da TV Panrotas pelo site www.panrotas.com.br. Até lá!